Nem todo poder é barulhento. Há pessoas que encantam o mundo de forma silenciosa, com um olhar atento, uma presença leve, uma energia serena. São as chamadas pessoas tímidas, aquelas que não precisam de muito para serem percebidas. Elas encantam sem querer, simplesmente sendo. Enquanto o mundo corre, elas sentem. Enquanto os outros falam, elas observam. E talvez nem percebam o quanto isso é especial, o quanto essa sensibilidade é uma forma de sabedoria. Hoje quero te mostrar que a timidez não é um defeito. É um jeito de existir. E quando você começa a se enxergar com amor, descobre que há um poder imenso em ser quem você é, com o seu tempo, o seu tom e a sua verdade. A maioria das pessoas tímidas nasceu em ambientes onde falar demais era perigoso. Talvez você tenha sido uma criança que ouviu: fica quieto, não atrapalha, você é muito sensível. E com o tempo, aprendeu que era melhor se calar do que ser criticado. Essas frases, mesmo ditas sem maldade, criam raízes profundas. A criança aprende que ser discreta é ser amada, que mostrar o que sente pode afastar as pessoas. E assim, ela vai se moldando, até se tornar um adulto que observa o mundo de longe, com medo de incomodar. Mas a verdade é que você não nasceu tímido. Você apenas aprendeu a se proteger. E tudo o que é aprendido pode ser resignificado. Não para se tornar alguém extrovertido, mas para ser alguém livre. O silêncio, no início, é abrigo. Ele protege, acalma e dá a sensação de segurança. Mas quando o silêncio se torna permanente, ele deixa de ser refúgio e vira solidão. O tímido começa a viver como um espectador, sempre presente, mas nunca totalmente envolvido. Ele observa os outros se expressarem com facilidade, enquanto dentro de si trava uma batalha entre o desejo de participar e o medo de ser visto. O primeiro passo para sair desse ciclo não é forçar-se a falar, e sim se permitir existir. Entender que não há perigo em ser você. Que o silêncio pode continuar fazendo parte da sua essência, mas agora como escolha, não como proteção. A observação é uma das habilidades mais preciosas do tímido. Ele percebe nuances que passam despercebidas pela maioria. O jeito de alguém respirar quando está nervoso, o olhar de quem está triste, o sorriso disfarçado de quem quer parecer bem. Essa capacidade de enxergar além é um dom. É o olhar empático, quase terapêutico, que acolhe o outro sem precisar de palavras. É o tipo de presença que cura, simplesmente porque compreende. Ser observador não é se esconder, é ver o mundo com profundidade. E essa profundidade é uma forma de sabedoria emocional que poucos têm. Escutar é um ato de amor, e os tímidos fazem isso como ninguém. Enquanto muitos falam para responder, o tímido ouve para entender. Ele se conecta de forma silenciosa, genuína e profunda. A escuta ativa é uma ponte invisível, faz com que o outro se sinta visto e validado. E, curiosamente, é isso que torna o tímido encantador. Ele cria conforto. As pessoas confiam, se abrem, desabafam. Em tempos de tanto barulho, quem sabe ouvir se torna um bálsamo. A escuta do tímido é cura. E isso é um dom espiritual, mesmo que ele não perceba. Dar é fácil. Receber é um desafio. Pessoas tímidas têm o hábito de se doar, mas travam quando precisam ser cuidadas. Quando alguém oferece um elogio, um presente, um gesto simples, sentem um leve desconforto. Isso acontece porque lá atrás, aprenderam que o amor vinha com condições. Então, inconscientemente, acreditam que receber demais é um risco ou uma dívida. Mas a energia só flui quando há troca. Aceitar um gesto de carinho é dizer: eu também mereço. Receber é abrir espaço para o amor entrar. É permitir que a vida também te abrace, não só através do que você oferece, mas do que você aceita viver. Ser tímido não é não falar, é falar com mais verdade. Cada pessoa tem um ritmo natural de expressão, e o tímido só precisa descobrir o seu. Às vezes é pela escrita, pela arte, pela música ou até pelo olhar. A autenticidade não depende do volume da voz, mas da presença. Quando o tímido fala o que realmente sente, mesmo que com poucas palavras, ele toca fundo, porque fala com alma, e a alma é irresistível. Expressar-se não é se tornar expansivo, é se permitir ser. E quando o tímido entende isso, sua comunicação se transforma, não em quantidade, mas em profundidade. A timidez esconde talentos. Por trás da introspecção, muitas vezes há uma mente criativa, sensível, intuitiva,
alguém que sente o mundo em camadas. O tímido tem um radar emocional apurado, e isso é precioso. Essas habilidades florescem quando ele se permite ser curioso sobre si mesmo. Em vez de pensar, não sou como os outros, o ideal é perguntar, o que existe em mim que o mundo ainda não viu? Essa simples pergunta abre portais de autoconhecimento, e é aí que o tímido percebe que não precisa mudar para se destacar. Basta permitir que sua essência apareça. O mundo precisa exatamente da energia que você carrega, calma, sensível e verdadeira. A sociedade valoriza quem fala alto, mas a evolução pessoal não é sobre volume, é sobre presença. Mudar é possível, mas deve vir do desejo, não da cobrança. Você pode continuar sendo introspectivo se quiser. Isso não te torna menor. A diferença está em fazer escolhas conscientes, se abrir quando sentir vontade, se recolher quando precisar. A liberdade está em poder transitar entre os dois mundos sem culpa. A mudança mais bonita não é a que te torna alguém diferente, mas a que te permite ser quem você é sem medo. Esse é o verdadeiro poder do autoconhecimento. O tímido tem um tempo diferente, e isso é belo. Enquanto o mundo apressa, ele respira. Enquanto os outros reagem, ele pensa. Essa lentidão, que muitos interpretam como fraqueza, é, na verdade, uma forma profunda de sabedoria. Aceitar o próprio ritmo é respeitar o que você é. É parar de correr para acompanhar os outros e começar a caminhar no seu compasso. Quando você faz isso, o estresse desaparece e surge algo novo. Paz interior. O mundo pode tentar te acelerar, mas a sua força está justamente em saber desacelerar. Em saber que cada passo consciente vale mais do que 10 passos apressados. E isso em si já é um tipo de maestria emocional. A timidez não vive apenas na mente, ela se expressa no corpo. Às vezes, o tímido abaixa os ombros, fala baixo, evita o olhar. O corpo aprende a se esconder junto com a alma, como se quisesse passar despercebido. Mas ele também pode ser o caminho da libertação. A psicanálise explica que o corpo é o palco onde as emoções se manifestam. Quando você começa a respirar conscientemente, a se alongar, a ocupar o próprio espaço, algo muda. O corpo entende que é seguro existir. E essa mudança física, por menor que pareça, envia uma mensagem profunda à mente. Eu posso estar aqui. Por isso, a transformação do tímido começa muitas vezes pelo corpo. Um passo mais firme, um olhar sustentado por alguns segundos, um sorriso espontâneo. São gestos simples, mas que abrem caminho para uma nova forma de presença. Aquela que não precisa se provar, apenas se permitir ser vista. Autoconfiança não é arrogância. É simplesmente acreditar que você tem o direito de ocupar o próprio lugar no mundo. Pessoas tímidas costumam duvidar de si porque cresceram em ambientes onde o erro parecia perigoso. Mas errar não é fracassar, é fazer parte da vida. A autoconfiança nasce aos poucos, quando o tímido começa a se permitir experimentar, mesmo sem ter certeza. É dizer sim para pequenas oportunidades, aceitar o convite, dar uma opinião, elogiar alguém sem medo de parecer estranho. Cada ato de coragem cria uma nova trilha neural, ensinando o cérebro que é seguro se expressar. Com o tempo, algo muda silenciosamente. O tímido que antes se escondia começa a irradiar uma segurança tranquila, sem precisar de holofotes. Uma confiança serena, que vem de dentro e que, por isso, não depende da aprovação de ninguém. Essa é a verdadeira força, a de ser fiel a si mesmo. As pessoas tímidas subestimam o próprio impacto. Elas acham que, por não falarem muito, não inspiram ninguém. Mas o mundo percebe a energia que elas carregam. A calma, a empatia, o cuidado no olhar. Há algo profundamente humano em quem não precisa se impor para ser notado. Muitas vezes, são os tímidos que mudam a atmosfera de um ambiente sem perceber. São eles que acalmam, que escutam, que oferecem presença. E é esse tipo de influência que o mundo mais precisa. A influência do exemplo silencioso, do amor genuíno, da presença verdadeira. Você não precisa fazer barulho para ser importante. Às vezes, basta estar inteiro. E o curioso é que quando você se aceita e vive em paz com o seu ritmo, as pessoas ao redor sentem. O seu jeito natural se torna convite para o outro também se aceitar. E isso, no fundo, é a forma mais bonita de transformar o mundo. O encanto das pessoas tímidas está na sinceridade com que vivem. Elas mostram que não é preciso brilhar para ser luz, que a gentileza é uma força, que a calma é um poder. A timidez, quando compreendida, deixa de ser barreira e se torna caminho.
o caminho para dentro, para a essência, para a verdade. E quando essa verdade floresce, o mundo ao redor muda também. Porque a energia de quem se aceita inspira os outros a fazerem o mesmo. Se esse tema fez sentido para você, curte o vídeo e se inscreve no canal. Aqui no Divã da Mente, a gente fala sobre psicanálise, espiritualidade e autoconhecimento, de um jeito que transforma. Lembra, você não precisa ser mais do que é, apenas ser inteiro no que já é. E isso já é o bastante para encantar o mundo.